Pessoal, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez, sejam bem-vindos. Quem já veio outras vezes aqui na nossa casa, sintam-se acolhidos mais uma vez. Organiza o nosso trabalho, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. A oração vai estar aqui na tela para vocês, tá bom? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quem vai fazer a palestra para a gente hoje é a Flávia Piagentini, que tem duas Flávias aqui. Flávia, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Flávia, sou trabalhadora aqui da casa. Hoje eu trouxe um tema para a gente, evolução da alma dos animais. Por que eu trouxe isso? Porque eu já trouxe uma palestra a respeito da existência da alma dos animais. Mas por que você vai falar disso hoje, Flávia? Porque existem pessoas que afirmam que os animais não possuem alma. Ainda existem pessoas que afirmam isso. E que os animais, sim, são princípios inteligentes, porém não passam da fase de animalidade. Almas e espíritos são a mesma coisa? Sim, livro dos espíritos. Alma e espírito são a mesma coisa. E o que é o espírito? É um princípio inteligente. Então, partindo do princípio que eles são princípio inteligente e não passam da fase de humanidade, de animalidade, isso não nos cabe mais acreditar. O princípio inteligente, ele individualiza-se, ele elabora-se, passando pelos diversos graus de animalidade. E aí tudo bem, concordamos todos, inclusive as pessoas que acreditam que para por aí. É nessa fase de animalidade que a alma ensaia para a vida, desenvolve as suas primeiras faculdades, ela recebe faculdades especiais que constituem a alma humana, ou seja, não para na animalidade, passa-se para um ponto adiante. De onde vem isso? Da Gênese de Kardec, Allan Kardec. Tá bem? Aí, Livro dos Espíritos, a questão 607. O princípio inteligente sofre uma transformação e torna-se espírito. Gente, por que para na animalidade? Alguém acredita? Alguém? Qual a interpretação errada que temos aqui? Livro dos Espíritos, primeira codificação da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. É então que começa para ele, ou seja, para o princípio inteligente, o período da humanidade. Ou seja, está escrito aqui no Livro dos Espíritos que eles passaram pelas fieiras da animalidade e estão indo para o período de humanidade. Então nós não temos mais dúvida de que os animais, eles passam por um processo de transição, por um processo de evolução igual a gente. Essas últimas 3 características, elas são realmente intrínsecas aos seres humanos. Só nós conhecemos a Deus, só nós sabemos o bem e o mal. O animal não sabe, ele vai lá dar uma mordida no amigo, ele não sabe que ele está fazendo mal. É o instinto dele que está prevalecendo, né? E a responsabilidade dos nossos atos. Por isso que a gente tem um livre-arbítrio muito desenvolvido na gente. Nós temos livre-arbítrio puro. Eles têm um livre-arbítrio das coisinhas do dia a dia deles, mas eles têm livre-arbítrio.
Há aqueles ainda que digam que não é livre-arbítrio, mas é. Cada um de vocês na casa de vocês vê as atitudes, as decisões que os animais tomam. Vocês acham que isso é... De onde vem isso? É uma vontade ali manifestada. Então, é um tipo de livre-arbítrio, sim, tá bom? Vamos continuar. Mas por que está falando tudo isso? Porque aqui, ó, Livro dos Espíritos, questão 540, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. É o que nós que estudamos a doutrina espírita, é o que nós vivenciamos, é o que nós lemos. Nós evoluímos do átomo, que é o que? Um mineralzinho, né? Átomo, que é a parte inorgânica, até o arcanjo. Nós não ouvimos falar em anjos e arcanjos, não, eu estou aqui para evoluir, quero ser uma pessoa melhor, e a gente vai até chegar perto de Deus. Essas são as fases. Só que não começa no período de humanidade. Começa desde o átomo até o arcanjo. Desde o reino mineral até chegar após o reino hominal, né, que são os anjos e arcanjos. Aí Leon Denis traz pra gente, a alma dorme na pedra, ou seja, há um princípio espiritual ali que existe, porque o Criador pôs um princípio em todos, né, nós todos partimos de um princípio inicial, sonha na planta, move-se no animal, desperta no homem. Então, assim, é uma questão realmente mais figurativa para a gente poder entender. A pedra não apresenta sinais de vida, mas ela apresenta um princípio espiritual, porque ela foi criada por uma divindade. O vegetal tem a vida e sensibilidade. A planta não sente dor. A planta ela tem uma sensibilidade, mas ela não sente dor. Tá? Ela não tem sistema nervoso, não tem, mas ela tem uma certa sensibilidade que a gente vê. Quando tá muito sol, ela murcha, depois ela volta a ser o que ela era. Né? Então, o vegetal ele tem sim uma sensibilidade. O animal acrescenta as características da planta, a mobilidade e os órgãos sensoriais específicos, com a inteligência em processo de desenvolvimento. Isso aqui é o livro Mediunidade, Vida e Comunicação de José Herculano Pires, autor super importante na doutrina. Aí, somente no homem, todas essas características dos reinos naturais se apresentam numa síntese perfeita e equilibrada, com inteligência desenvolvida, razão e pensamento contínuo. Tá bom? Mas os animais eles não têm o pensamento contínuo igual a gente, eles ainda têm um pensamento ramificado, fragmentado, que a gente fala. Por isso que eles não entendem a nossa comunicação, não entendem assim, né? Eu treino o cachorro, fala com ele várias vezes, aí não, ele entende. Né? Por isso que eu digo que há o livre-arbítrio, há com uma certa inteligência, e isso não é por nossa pura observação, né? E aí, Livro dos Espíritos, questão 607. A alma do homem no seu início, a gente chama de infância porque ainda, né, não temos todas as características, teve por origem uma série de existências que precedem o período que chamamos de humanidade, ou seja, aqui mais uma prova de que a alma do homem não começou no período de humanidade, começou antes, no período de animalidade. Eu sei que pode parecer alguma coisa absurda que eu estou falando, mas se a gente pegar realmente a literatura com carinho e com o nosso senso moral desenvolvido, a gente vai entender que a gente desenvolve, que a gente evolui do átomo ao arcanjo, que Deus criou todos simples e ignorantes. Todo mundo já ouviu falar. Deus criou todos simples e ignorantes, todos os seus princípios vieram do nada, digamos assim, e conforme as nossas reencarnações, as nossas vivências, as nossas experiências de encarnação em encarnação, a gente vai adquirindo qualidades, virtudes, para que a gente seja pessoas melhores e para que a gente vá se aproximando aí da perfeição. Perfeito só Deus mesmo. E aí, há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto a alma do homem e de Deus. Então a gente está falando de períodos, a gente está falando daqui para lá, então assim, não é só a gente nasceu como homem, surgimos na Terra como homem e nós viemos de um princípio, os nossos corpos estão cada vez mais adaptados aos nossos princípios inteligentes. Então viemos de corpos mais primitivos, fomos ganhando experiências e a gente vai ganhando corpos que nos possibilitem mais experiências para que a gente consiga desenvolver virtudes, para que a gente consiga desenvolver o amor, para que a gente consiga conhecer a Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente tem a responsabilidade das suas leis. São as leis naturais, as leis divinas, né? Para quem não conhece todas as leis, é pegar a literatura e ir lá olhar. Às vezes eu trago, outro dia eu trouxe lá, falando da lei da conservação. Então é importante a gente saber que a gente tem uma missão muito importante aqui, e não só com os nossos animais, né? Com toda a natureza, com toda a criação divina. Eu insisto muito nisso, a gente estava conversando agora no começo do trabalho, que as pessoas, hoje o Espiritismo tem aí os seus 150 anos aproximadamente, e a gente conhece muitas casas espíritas, onde as pessoas elas realmente se preocupam com o bem, né? Fazer o bem ao próximo. Quem é seu próximo? Alguém sabe me responder isso? Quem é o seu próximo? É só o ser humano?
Aí, ó, tá no seu colo. É só isso? Não. Toda a criação divina é o seu próximo. Então a gente tem que desenvolver esse respeito. A gente tem que desenvolver essa sensibilidade de que a gente tá... Aqui já é um super caminho, é o que eu falo. As pessoas estão aqui e já têm essa consciência. Pô, são seres espirituais. Deus criou também. Vamos cuidar deles, eles têm direito. Né? Aí fala, mas o cachorro é de rua. Gente, o cachorro não é de rua. Fomos nós que colocamos os cachorros na rua. Não é de rua, deixa ele lá. Não. Alguém botou esses cachorros na rua. Eles merecem todo cuidado, são seres espirituais. Os superiores devem, sim, cuidar dos inferiores. A gente não pede que os anjos, os arcanjos, Deus, Jesus, cuidem de nós, nos ajudem. Eles são seres inferiores a gente, sim, eles não conhecem a Deus. Eles dependem da gente. Então é por isso que eles também, da mesma forma que nós estamos aqui para evoluir, toda criatura divina está aqui para evoluir. Como nós somos realmente, digamos assim, né, a parte carnal, somos sim, estamos no topo aqui na Terra. E a gente precisa, sim, cuidar deles. Imagina você soltar um cachorro, falo, né? O vira-lata tá acostumado, você solta na rua e ainda dá uma desviadinha. Agora solta um cachorro que não está acostumado a sair de casa, morre atropelado. Então a gente precisa dar esse cuidado, a gente precisa dar esse amor que eles realmente merecem, porque sozinhos eles não conseguem. E a gente tem um papel importante no aprendizado deles. A gente ensina e eles também nos ensinam. É um caminho que vai e vem. Então, não, mas eles ensinam o amor pra gente, a gente tem que ensinar para eles. Aí não, isso não, e acreditem, isso faz parte da evolução deles. A educação, né, não as palmadas, enfim, mas a educação, ela faz parte dos nossos animaizinhos também. Isso faz com que eles evoluam como seres espirituais. Livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel. Considerando que os animais igualmente possuem diante do tempo um porvir, tô sem óculos, de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao reino hominal. Gente, Emmanuel está falando isso. Mas Emmanuel não faz parte da codificação. Eu vou explicar para vocês o que acontece. A gente tem as primeiras literaturas que são realmente a codificação de Allan Kardec. Nós tivemos uma edição de 12 revistas espíritas. O que acontece? Allan Kardec trouxe todas as informações para a gente na codificação oficial, que a gente fala, clássica, e as informações não param, né? A doutrina é uma doutrina progressista, então faltou algumas informações, Allan Kardec fez as revistas espíritas. E aí, posteriormente, vieram outros autores, Emmanuel, Joana de Ângeles, Leon Denis, que vieram complementando a doutrina, né? Porque a gente não entende muito bem, não, mas quem esse cara está falando o quê? Né? José Herculano Pires foram espíritos que foram trazendo, continuando as informações. Então elas são sim importantes, né? Por isso que eu sempre faço questão de trazer a parte da doutrina espírita mesmo, Allan Kardec, puro ali, Livro dos Espíritos, e eu também faço questão de trazer, porque a gente precisa ir abrindo, né? Foram mais explicações a respeito do que ficou para trás, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho, essas literaturas, elas foram esclarecendo mais ainda. E agora a gente tem as literaturas mais recentes, e tem pessoas que ainda não aceitam, mas a gente precisa aceitar, né? Marcel Benedetti, Irvênia Prada, Ricardo Capuano, aí é aquilo mesmo da essência da espiritualidade animal, que infelizmente algumas pessoas não aceitam. Mas a gente um dia vai aceitar, né? Mas por isso que a gente está aqui, como palestrante, como casa espírita, a gente vende os livros sobre esses autores, e porque eles trazem realmente informações para a gente poder continuar caminhando como seres espirituais. Então, olha lá. Chegarão um dia sim ao chamado reino nominal, como por sua vez, nós, no ecoar dos milênios, chegaremos à situação de angelitude. A escala do progresso, ela é sublime e infinita. Deus fez o princípio inteligente para a sua evolução, né? Mas tem muita gente má. Gente, o caminho é um só. É claro, onde nós vemos hoje, cada um está no seu nível de evolução. A gente tem que aprender a viver com isso. São aprendizados. A gente às vezes não se conforma, como pode soltar um cachorro na rua, como pode fazer uma maldade, coisas piores que fazem. Mas infelizmente estamos todos no mesmo lugar para aprendizado. Mas o caminho é um só. É a caridade, a bondade, a evolução. Uma hora vai cair a ficha e a gente só espera que, né, a ficha caia cada vez mais rápido. E nós, como pessoas que já estamos proporcionando esse tipo de tratamento para os nossos animais, já realmente estamos colaborando para que essa evolução do planeta aconteça. E por fim, aí eu trouxe o Evangelho dos Animais, que é uma literatura nova, tem acho uns 14, 15 anos esse livro, é uma psicografia da Sandra Calado. A Selma é uma casa espírita que tem em São Paulo, a primeira casa espírita que surgiu com tratamento espiritual aos animais, lá em São Paulo. E aí eu sempre trago alguma coisinha de alguma literatura que nos diz respeito. E aí eu trouxe isso aqui. Os animais são espíritos em evolução, desenvolvendo os próprios caminhos.
aprendendo sobre si mesmos, em fase anterior à que estamos hoje. Ou seja, a fase de animalidade, porque nós já estamos na fase de humanidade, na qual já vivemos. Eles também chegarão à humanidade e compreenderão a sua essência espiritual. Nós temos grande responsabilidade nesse caminho percorrido por eles. Nos cabe auxiliá-los, assim como somos auxiliados pelos espíritos superiores a nós. Né? Então essa eu acho que é a frase que resume o que eu trouxe hoje para vocês. Né? Os animais realmente têm alma, os animais eles realmente necessitam do nosso cuidado, eles não evoluem sozinhos. E acreditem, os animais foram colocados, toda a criação divina foi colocada para a gente como prova para que a gente aprenda a sermos melhores. Né? Não adianta ir lá e chutar um cachorro, a gente precisa ser melhor, a gente precisa entender que eles são seres inferiores, eles não são tão inteligentes como a gente. E dependem da gente para a evolução deles, e nós também dependemos deles para a evolução. Eles ensinam muitas coisas. Então é isso, pessoal. Era mais essa mensagem que eu queria trazer para vocês, para que a gente continue firme e forte, acreditando que o que estamos fazendo aqui é muito bom, não só para os nossos animais, mas como para a gente também, e que a gente entenda isso. Fiquem à vontade, um ótimo tratamento para vocês. Muito obrigada.